A história começa em um dos apartamentos no Japão, onde um homem solteiro está desfrutando de seu bife. Seu nome é Komaba Hitoku e ele tem 35 anos. Ele sempre gostou de estar sozinho e levava um estilo de vida refinado e solitário, ao contrário de outros protagonistas que não tiveram sorte em suas vidas amorosas. Ele decidiu permanecer solteiro, pois estar com alguém significaria sempre ter que fazer concessões e ceder um pouco. Por isso, decidiu não se casar, preferindo ficar sozinho, onde poderia gastar seu dinheiro como quisesse e ter liberdade de tempo, sem restrições. Ele viveu assim em solidão e morreu sozinho, sem arrependimentos, levando uma vida despreocupada. Mas, para sua surpresa, depois de sua morte, ele encontrou dois homens que se apresentaram como deuses. Um deles falou para ele que ele não teria morrido sozinho se tivesse uma pessoa significativa em sua vida. Ele mencionou que outro deus chamado Itorigami se interessou por ele de alguma forma, então ele poderia reencarnar em outro mundo. Eles estavam dispostos a conceder a ele qualquer habilidade que desejasse. Então ele solicitou habilidades que fossem úteis para viver sozinho, um corpo saudável, afinidade com todos os elementos, esgrima, artes marciais e conhecimento de fabricação de ferramentas mágicas. Ele foi concedido essas 5 habilidades, e o deus perguntou preocupado se ele estava satisfeito com essas habilidades, pois existiam habilidades mais poderosas disponíveis. No entanto, Hitoku não se importou, pois o que ele almejava no outro mundo era um estilo de vida solitário refinado. Ele decidiu fazer as coisas à sua maneira, independentemente do mundo. E o deus Itorigami riu quando ele mencionou isso, pois o que Deus disse aconteceu. Ele realmente foi reencarnado em outro mundo como um bebê. Foi então que ele notou 2 pessoas na frente dele e sabia que eram seus pais. Ele ficou chocado quando sua mãe o levantou, sentindo-se envergonhado por ser carregado por eles, já que tinha 35 anos. Seus pais pensaram que ele estava gostando daquilo, mas estavam completamente errados. Se fosse possível, ele teria pedido aos deuses uma opção para pular a fase infantil, mas não teve escolha senão passar por essa tortura. Ele sentia que morreria de estresse se isso continuasse acontecendo, mas isso não era possível, já que tinha um corpo saudável. Seu pai percebeu que era hora de trocar sua fralda. Hitoku ficou chocado ao ouvir isso e sentiu que preferiria morrer do que receber ajuda, mas não teve escolha, pois precisava da ajuda deles com seu corpo de criança. Sua mãe mencionou que era hora de mamar, e a partir daí foi um inferno para aquele homem de 35 anos reencarnado. Ele conseguiu passar por esse inferno e 8 anos se passaram. Ele estava fazendo algo em seu quarto quando seu pai percebeu e entrou para ver o que estava fazendo. O nome de seu pai era Lester Hulen e seu nome nessa sua segunda vida era Giluk Hulen, mas vamos chamar ele apenas de Zack, para ficar mais fácil para vocês. Ele respondeu a seu pai que estava criando um projeto para uma nova ferramenta mágica. O mundo para o qual ele reencarnou era um típico mundo de fantasia, com criaturas mágicas e magia. Existiam também diferentes ocupações, como aventureiro e mago. Nesse mundo, existiam ferramentas mágicas semelhantes a eletrodomésticos, mas em termos de funcionalidade, essas ferramentas mágicas nem se comparavam aos eletrodomésticos modernos. Quando os deuses explicaram isso a ele, ele teve uma ideia. Para viver confortavelmente, ele decidiu criar ferramentas semelhantes a eletrodomésticos por conta própria. Esse era o propósito de uma das habilidades que ele havia pedido: conhecimento de artesanato de ferramentas mágicas. A casa Hulen, na qual ele nasceu, conduzia pesquisas sobre ferramentas mágicas, então ele reencarnou lá, como planejado pelo deus Itorigami. Lesta perguntou sobre a ferramenta. Zack respondeu que era uma geladeira, uma caixa que liberava energia fria dentro dela. Ele queria ser capaz de preservar alimentos por um longo tempo. Claro, Lesta ficou chocado com essa nova descoberta de uma criança de 8 anos. Zack explicou que os alimentos não duravam no verão, então secá-los ou curá-los era o método comum de preservação de alimento. Se alimentos frescos pudessem ser preparados o ano todo, o número de pratos que poderiam ser feitos aumentaria. Era uma ideia genial. E Lesta ficou chocado ao ouvir isso, e chamou sua esposa, Mira. Mira também ficou surpresa com aquilo, e seu pai então percebeu que a quantidade e a duração da energia fria da pedra mágica eram uma preocupação. Zack explicou que o frio tinha a qualidade de se acumular na parte inferior, então não haveria problema com um resfriamento mais fraco. Lesta ficou chocado com essa explicação profunda e agora sabia por que a pedra mágica estava no topo. Mas Zack estava pensando em como aumentar a eficiência do circuito mágico, já que ele queria preservar ingredientes congelados. Ele se perguntou se usar 2 pedras mágicas e fazer os circuitos em série funcionaria.
Ele também precisava considerar o esgotamento da pedra, então tinha que revisar os circuitos mágicos primeiro. Lesta estava tão feliz por descobrir que seu filho era um gênio, e Mira também ficou impressionada com o conhecimento de Zack. Zack ficou surpreso com suas reações. Lesta sentiu que tanta inteligência em uma idade tão jovem só poderia ser explicada como um gênio, e Mira sentiu que essa geladeira com certeza venderia bem. As empregadas espiaram o quarto quando ouviram a agitação e descobriram que Zack inventou uma nova ferramenta mágica. Era realmente inacreditável ver uma criança inventando coisas, e ele tinha apenas 8 anos. Mira abraçou Zack com alegria, pois sentia que sua ideia mudaria o mundo. Lesta estava feliz por ver o futuro de seu filho parecer promissor, mas Zack se sentiu desconfortável, pois estava sufocado entre eles. Eles estavam felizes porque a casa Hulem prosperaria enquanto Zack estivesse lá. Zack também sentiu que estava tudo bem e eles o abraçarem de vez em quando. Depois que eles saíram, Zack pensou muito sobre como otimizar o circuito para melhor eficiência. Foi mais difícil do que ele pensava. Ele havia se envolvido com invenções desde jovem, e decidiu estudar muito agora para adquirir habilidades adicionais enquanto podia. Quando estava pensando nisso, alguém o chamou de irmão. Era sua irmã Ilha e seu irmão Alto. Eles queriam brincar com ele, mas ele os ignorou porque achou isso irritante. Ele estava buscando um estilo de vida refinado e solitário, então não podia ser incomodado com isso. Mas Ilha não o deixou escapar tão facilmente. Ela o puxou pelas roupas e quase as rasgou. Ele pediu a Ilha e Alto que brincassem entre eles, pois queria melhorar sua ferramenta mágica. Mas Ilha negou e queria brincar com ele. Ela começou a chorar, já que Zack sempre os estava ignorando. Zack foi tocado por isso e decidiu brincar com eles. Ele perguntou o que eles queriam jogar. Ilha queria brincar de pega-pega e Alto queria brincar de esconde-esconde. Como ele não podia evitar, já que poderia desenvolver sua ferramenta mágica a qualquer momento, ele decidiu cuidar de seus irmãos mais novos, já que era seu dever como irmão mais velho. Ele se lembrou do passado quando ainda morava na casa da família. Ele sempre estava irritado porque não podia fazer o que queria quando queria. Ele nunca pensou que experimentaria isso novamente. Eles pediram a ele para contar até 10 segundos. Ele começou a contar e os viu correndo pela sala. Ele estava preocupado que pudessem pisar nos materiais que ele desejava usar para se tornar um artesão de ferramentas mágicas de pleno direito. Muitos anos se passaram e Zack começou a frequentar a academia da capital imperial. Ele teve aulas de treinamento de combate lá, e muitas garotas torciam por ele e eram suas fãs. Ele era um gênio e tinha boa aparência e personalidade, então muitas garotas se sentiam atraídas por ele. O instrutor anunciou o início do combate. Seu oponente avançou para atacá-lo, mas ele esquivou facilmente. Ele se moveu atrás de seu oponente em um instante e balançou sua arma. Seu oponente conseguiu bloquear de alguma forma, mas ficou chocado com sua agilidade. Vendo isso, ele decidiu usar sua especialidade, a magia do elemento fogo, para atacar, mas Zack bloqueou facilmente erguendo uma coluna de pedra. O instrutor anunciou o fim do combate, que terminou com a vitória de Zack. Seu oponente estava chocado ao ver Zack usar todos os elementos, já que a maioria das pessoas só conseguia usar 3, o que por si só era muito raro. Zack foi abordado por muitas pessoas, que se perguntavam se ele se tornaria um caçador ou um cavaleiro no futuro. Vendo seu poder marcial, estavam certos de que ele se tornaria famoso. Mas Zack negou que não faria nada disso. Ele terminou seus dias na academia assim. Um dia, durante o jantar em famílias, Zack anunciou à sua família que não tinha planos de se casar com ninguém no futuro. Toda a família ficou chocada ao ouvir isso. Lesta perguntou se ele não gostava de nenhuma garota na academia, e ele concordou com isso. Lesta perguntou se Zack gostava de meninos, mas Zack negou e mencionou que simplesmente não estava interessado. Seu desinteresse pelo casamento permaneceu o mesmo desde sua vida anterior, quando estava em um relacionamento. Em sua vida passada, ele era sempre repreendido por sua namorada por não prestar atenção nela. Ele queria ficar sozinho às vezes, mas sua namorada não gostava disso, e eles terminaram. Para ele, o apoio para o seu coração não vinha das pessoas. Ele se sentia mais realizado estando sozinho. Sua liberdade, não estar ligado a ninguém, era sua razão de viver. Ele não tinha intenção de mudar seus hábitos mesmo após a reencarnação, mas seu pai discutiu com ele, usando o domínio que tinham sobre o povo que estavam sob sua responsabilidade. No entanto, Zack acreditava que seu irmão mais novo se tornaria o próximo chefe da família. Ele saiu depois de se desculpar. Seus pais acreditavam que ele estava na adolescência e achavam que ele mudaria depois de se apaixonar, mas esse desejo nunca se tornou realidade. Agora, Zack Hulem tem 28 anos, é claro. Não está casado. Atualmente, ele vive sozinho na capital imperial.
Ele realizou seu sonho de adquirir sua licença como artesão de ferramentas mágicas, e depois de construir sua oficina na capital, começou a ganhar a vida com as ferramentas que inventou. Foi quando ele pensou que precisava fazer uma geladeira um pouco menor, embora tenha conseguido recriá-la. Ela ocupa muito espaço em comparação com sua vida passada. A família Hullen lucrou muito com a geladeira. Além disso, ele desenvolveu muitas invenções ao longo desses 20 anos, como secadores de cabelo, ventiladores e queimadores de magia. Então, ele ouviu um som e viu que a torrada estava pronta. Era seu café da manhã, e ele gostou do sabor. Era também uma de suas invenções, uma máquina de fazer sanduíches quentes. Ele sentiu que era uma boa ideia vendê-la. Depois de se arrumar e sair de casa para ir para sua oficina, ele se sentiu livre de qualquer tipo de restrição, como sucessão familiar e pressão para casar. Finalmente, ele conseguiu se libertar dessas restrições depois de tanto tempo. Ele se elogiou por suportar tudo isso. Enquanto caminhava pelo mercado, muitas pessoas o reconheceram. Algumas pessoas tentaram apresentá-lo a uma nova garota, e ele recusou. Alguém estava falando sobre a compra de sua ferramenta mágica, e ele agradeceu por isso. Seu único objetivo nesta vida era criar ferramentas mágicas convenientes para tornar sua vida ainda mais confortável. Sua vida atual era perfeita para ele, e agora ele era um artesão de ferramentas mágicas chamado Zack, desfrutando de sua vida solitária em outro mundo. Ele podia comer o que quisesse, quando quisesse, o que era o melhor privilégio de todos. Ele se sentia tão feliz por desfrutar de carne grelhada sem a perturbação de ninguém. Depois disso, ele foi ao mercado, onde numerosos donos de lojas estavam vendendo carne de várias criaturas mágicas. Em sua vida passada, ele seguiu um único estilo de vida até morrer, embora criar uma geladeira e receber elogios aos 8 anos fosse bom. Depois de crescer, as pessoas ao seu redor ficaram barulhentas sobre casamento, sucessão e coisas do tipo. Ele vivia cada dia exclusivamente, evitando essas pressões. Ele chegou à sua oficina e decidiu começar seu trabalho. Ao entrar, um homem loiro o cumprimentou. Seu nome era Tristan, e ele era um funcionário em sua oficina. Vendo a expressão azeda de Zack, ele pensou que ele estava de mau humor hoje, mas Zack negou isso. Tristan sentiu que era um desperdício ter uma expressão azeda quando se era bonito, então pediu a ele para sorrir. Ele tinha certeza de que Zack se tornaria popular se pudesse fazer isso, mas Zack não queria ser popular e tirou os planos para sua nova invenção. Tristan sentiu que ele estava muito sério. Se fosse ele, estaria brincando com garotas como louco. Ele era um cara tão despreocupado. Ele perguntou a Zack se ele tinha terminado o processamento da pedra mágica, que era seu trabalho. Pedras mágicas eram os núcleos de criaturas mágicas e não podiam ser usadas como estavam. Tristan era responsável por tarefas como cortar e retirar as irregularidades para tornar as pedras utilizáveis. Tristan terminou sua parte naquele dia. Ao ouvir isso, Zack lhe atribuiu outro lote de pedras mágicas para processar. Foi quando uma garota alegre entrou na oficina e os cumprimentou. Seu nome era Rouge, e ela também era uma funcionária. Ela lhes entregou uma carta que solicitava a produção de uma nova ferramenta mágica. Seu trabalho era vendas e operações comerciais, garantindo canais de vendas e entregando produto. Ela estava encarregada de tudo fora da produção. Vendo Tristan chorando em seu trabalho, ela comentou que ter trabalho era uma coisa boa. Tristan também concordou com isso, mas estava preocupado com a falta de mão de obra. Rouge também concordou com a opinião dele. Até agora, a oficina de Zack tinha apenas 2 funcionários, já que estavam sem espaço e a situação havia se estabilizado. Ela pediu a Zack para contratar mais funcionários, mas Zack negou. Se contratassem mais pessoas, poderiam aumentar as vendas, já que havia muitas pessoas que precisavam das ferramentas mágicas de Zack. Então, ela não entendia por que Zack estava se recusando a contratar mais pessoal. Zack respondeu que estava inventando apenas para tornar sua vida mais confortável e que não tinha pensamentos elevados. Como fazer isso pelo bem dos outros? Esses eram os pensamentos de Zack desde sua infância e nunca mudaram nem um pouco. Mesmo assim, Tristan queria aumentar a equipe porque estava preocupado que, se continuassem assim, ele nunca seria capaz de encontrar uma namorada. Rouge era bonita, mas já estava casada. E não havia outra mulher além dela no ambiente de trabalho. Ele estava preocupado que nunca conheceria ninguém em um lugar assim. Ele faria 18 anos em breve e queria experimentar coisas enriquecedoras e se casar também. Zack repreendeu Tristan, dizendo que o local de trabalho não era um lugar para esperar por um encontro. Além disso, ele perguntou o que havia de tão bom no casamento.
Você tem que compartilhar riqueza e não pode usá-la como quiser. Entre trabalho e hobbies, o tempo livre é mais limitado. Antes de se perder para uma mulher, ele pediu a Tristan para tentar obter sua licença como artesão de ferramentas mágicas. Rouge ouviu todas essas coisas cruéis ditas por ele, e embora não concordasse com tudo, aceitou que Zack não estava completamente errado, o que tornava as coisas ainda piores. Ela tentou convencer Zack de que o casamento não era tão ruim assim. Ela sentia que passar tempo com a pessoa que se ama é uma coisa maravilhosa, e você pode experimentar as alegrias de criar filhos. Zack entendia que muitas pessoas pensavam assim, mas ele gostava de estar sozinho. Ele não gosta de passar tempo com outra pessoa e não é bom com crianças. Foi uma confrontação entre um lobo solitário e um pássaro de família. No final, era apenas uma discussão sem sentido, e nada mudaria. Tristan provocou Zack, dizendo que essa era a razão pela qual ele não podia se casar. Zack o corrigiu, dizendo que não era que ele não podia se casar, ele não queria se casar. Não era como se ele não tivesse recebido muitos pedidos de entrevistas de casamento ou propostas, mas ele não estava interessado. Ele pediu a Tristan para não compará-lo a caras que não podiam se casar, e Tristan era um desses caras. Zack decidiu se concentrar no trabalho em vez de continuar com essa discussão. Rouge também sentiu que era um desperdício falar com Zack sobre casamento, já que Zack era alto, bem educado, com alta renda e boa aparência. A maioria das mulheres gostava dele, mas ele se recusava a se casar. Eles trabalharam até a noite, e Rouge sugeriu que fizessem uma pausa. Zack concordou com isso, e Tristan sugeriu que eles fossem comer juntos. Recentemente, havia um restaurante com um método interessante de preparar pratos de carne. Chama-se Yakiniku, onde eles receberiam carne finamente cortada que poderiam grelhar eles mesmos. Rouge também ouviu falar desse lugar, que sempre tinha uma fila de pessoas esperando. Era chamado de restaurante de churrasco. Zack não havia comido carne grelhada há um tempo, então ele concordou em ir lá com eles. No entanto, Rouge pediu desculpas, pois precisava ir para casa cuidar das crianças naquele dia, então ela recusou. Tristan tentou convencê-la, mas ela se recusou, pois era um período importante para as crianças, então ela saiu da oficina. Tristan também cancelou o plano, pois achou que era inútil ir lá com dois caras, então ele também saiu da oficina. Vendo os dois saindo, Zack decidiu ir sozinho. À medida que se aproximava da loja, ele sentiu fome apenas pelo cheiro dela, mas estava lotada, pois era hora do jantar. Ele cortou a fila e avançou, e um dos recém-contratados pediu a ele para esperar na fila. No entanto, uma voz o impediu de fazer isso. Era o proprietário daquele restaurante. E ele pediu desculpas a Zack pelo comportamento do novo contratado. O novo contratado também pediu desculpas. Zack não se importou com isso e mencionou que o restaurante estava realmente prosperando. O proprietário agradeceu a Zack, pois era graças a ele, já que a ideia do churrasco era de Zack. Zack negou isso, pois ele apenas sugeriu coisas que ele mesmo queria. Ele preferiu ter os lugares habituais, e o proprietário o guiou até lá pessoalmente. As funcionárias ficaram radiantes ao ver Zack lá. Zack se sentou e o proprietário preparou a chama para ele. Zack pediu o de sempre: língua de boi vermelha, arame cortado grosso e galbi em quantidade para uma pessoa, além de uma caneca de cerveja. Zack pegou a língua de boi vermelha e começou a grelhar. Ele a mergulhou no molho e comeu. Técnica de corte e tempero do restaurante estavam em um nível acima dos outros restaurantes de carne. Ele comeu uma porção inteira e bebeu a cerveja. Ele estava aproveitando a vida do jeito dele. Ele pensou em como não teria esse senso de realização se seus dois funcionários estivessem com ele. Tristan perguntaria sobre que carne ele gostaria e Rouge se intrometeria. Ele pensou sobre o cenário que aconteceria se eles fossem com ele. Se fosse assim, ele acreditava que não poderia saborear os sabores como estava fazendo agora. Ele mais uma vez sentiu que vir sozinho foi a decisão certa. Ele saiu depois de terminar a refeição, mas o restaurante não mostrou sinais de falta de clientes depois. As funcionárias discutiram o quanto Zack foi legal naquele dia e planejaram atender o pedido dele na próxima vez. O proprietário as assustou quando apareceu silenciosamente por trás delas. Ele mencionou que não se importava que elas anotassem os pedidos, mas pediu que não fizessem mais nada. O proprietário conhecia Zack muito antes de o restaurante se tornar famoso. Ele era um cliente regular da loja e seu benfeitor. Originalmente, este restaurante de carne estabelecido estava à beira do abismo até recentemente, porque na capital imperial, as lojas estão abrindo o tempo todo e a luta para atrair clientes ficou tão intensa que sua loja ficou sobrecarregada. As finanças da loja estavam sempre no vermelho, e naquele dia chegou ao pior estado. Foi quando Zack veio ao restaurante dele um dia. Como ele era um cliente regular,
Ele notou que o número de clientes parecia estranhamente baixo. Ele perguntou se o restaurante estava bem. O proprietário ficou chocado a princípio e depois revelou que seu antigo restaurante não conseguia acompanhar a diversificação da culinária. Ele lamentou a falta de ideias para atrair clientes, e a única coisa que tinham era carne. Zack ponderou sobre isso por um tempo e teve uma nova ideia. O proprietário ficou chocado ao ouvir sua ideia, que era deixar os clientes grelhar a própria comida com suas porções de carne finamente fatiada. Zack propôs a ideia que foi chamada de estilo yakiniku. O proprietário achou a ideia de pedir aos clientes que cozinhassem sua própria comida ridícula. Ele expressou suas preocupações a Zack, e Zack explicou que se tratava de deixar os clientes grelharem para si mesmo. Honestamente, o proprietário não conseguia entender nem um pouco, mas seu restaurante estava à beira da falência. Então ele decidiu experimentar esse novo método. O resultado foi que todos os clientes gostaram, pois podiam desfrutar de diferentes tipos de carne em um só lugar. Logo, o restaurante ficou famoso por causa disso. Chegou ao ponto em que eles não conseguiam acompanhar os clientes esperando na fila. O negócio floresceu a níveis sem precedentes, e eles começaram a obter lucro. Tudo isso foi graças a Zack, e o proprietário era grato a ele. A recruta feminina expressou suas dúvidas sobre por que Zack estava sempre sozinho. Elas pensavam que o churrasco deveria ser divertido quando se come com muitas pessoas. O proprietário explicou que as pessoas têm maneiras diferentes de aproveitar as coisas. Zack achava mais divertido sozinho e pediu a elas para não se intrometerem mais nisso. Agora, o próximo objetivo de Zack era começar a procurar o arroz.